Frases que toda mãe de autista tá cansada de escutar. Já ouviu alguma frase assim do tipo: nossa, ele é autista? Nem parece. Se você não me falasse, eu nem ia dizer. Ou algo assim relacionado dessa forma? Se já, fica aqui comigo nesse vídeo sobre essas frases que toda mãe de autista tá cansada de escutar e que às vezes se tornam até um tanto ofensivas. Eu me chamo Tamires, sou mãe de autista e sou estudante de fonoaudiologia. Sem mais delongas, solta a vinheta. Se você é pai, mãe, cuidador, professora, avó, tia de alguma criança autista, com certeza você já ouviu alguma dessas frases. Hoje a gente vai elencar algumas delas, que é a mais comum da gente escutar no dia a dia. Uma delas é assim: você tem certeza que ele é autista? Nossa, nem parece. Se você não me dissesse que ele é autista, eu jamais ia dizer pra você. Nunca ia adivinhar. Sabe por que as pessoas costumam dizer isso? Elas estão acostumadas a procurar na parte física algo que identifique que a criança é autista. E os autistas, eles não têm um transtorno físico. Normalmente o transtorno do autismo é um transtorno mental, que atrapalha a comunicação e o comportamento dessa criança. Então, a pessoa tem o hábito de querer achar, de repente, que é como se fosse uma síndrome, que todos são sempre parecidinhos, todos têm as mesmas características físicas. E com o autista não é assim, cada um é cada um. Outra frase muito comum de se escutar: nossa, mas ele é tão calminho. Isso acontece porque provavelmente a pessoa nunca presenciou uma crise de uma criança autista, né? Mas se a criança tá lá, com todas as suas necessidades atendidas, ela tá lá no seu cantinho, no seu mundinho, dificilmente ela vai apresentar alguma crise ou essa pessoa vai ver essa criança entrando em algum tipo de crise. Agora, se ela tiver de repente em algum lugar público, alguma coisa assim, aí pode acontecer dela entrar numa crise onde vem aqueles olhares para cima dos pais, aquela coisa julgadora para cima dos pais, né? Aí é onde entra a nossa terceira frase, que seria tipo assim: nossa, essa criança é muito birrenta. Você precisa ser mais firme com essa criança. Quem nunca, né? Passou por esse tipo de situação. Isso normalmente acontece quando a gente passa por alguma crise com essa criança num lugar público, ou às vezes na casa de algum parente, ou às vezes, né, numa igreja, numa escola, num restaurante, algo assim do tipo. E a pessoa olha pra você e fala que você tem que ter mais pulso firme. Aí começa a criticar os pais, falando que os pais devem ser mais firmes com essa criança, que essa criança é muito mimada, que você não pode fazer tudo que ela quer, na hora que ela quer, que onde já se viu isso. Isso quando não solta. No meu tempo não tinha isso. No meu tempo a gente já dava logo umas palmadas e resolvia. Só que a pessoa não entende, não compreende que muitas vezes o autista, ele tá passando por algum momento de crise ou alguma coisa naquele lugar aconteceu que desencadeou uma crise nele, entendeu? E assim, as pessoas elas não têm entendimento e elas simplesmente julga os pais, julga os cuidadores, entendeu? Sendo que sempre a gente tá fazendo o nosso melhor. Eles não veem o esforço que a gente faz para essa criança ficar bem, o esforço que a gente faz para poder manter tudo certinho para eles. E é muito mais fácil as pessoas criticarem e julgarem do que apoiarem ou de repente chegar em você e te falar se quer uma ajuda, se precisa de alguma coisa, ou vai ali naquele cantinho ali para ele até ele se acalmar e tal. Não, ela simplesmente olha para você, fecha a cara, começa a te julgar, te criticar e fala que isso tudo é culpa sua porque você mimou demais essa criança. Se você tá curtindo esse conteúdo, se você tá se identificando com alguma dessas situações, não esquece de inscrever no nosso canal, segue aqui a gente aqui no Altart, se inscreve no canal, ativa o sininho, a gente traz vídeo toda semana falando sobre esses temas, sobre as nossas experiências como pais de autista, as experiências que a gente teve com o nosso filho, que a gente tem e passa ainda hoje. E isso é muito importante pra gente, ajuda bastante o nosso canal pra gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês e conseguir ajudar cada vez mais pais, tá bom? Então, outra frase é uma coisa que já aconteceu comigo até. A pessoa chegar em mim e falar assim: ah, que o filho do primo do vizinho, da sei lá quem, é autista e tava tomando um chá e sarou o autismo dessa criança. Por que você não dá esse chá pro seu filho também? É interessante porque assim, o autismo ele não tem cura, né? Ele tem tratamento,
A gente sabe que as crianças autistas precisam de terapia, precisa ter, ter uma equipe multidisciplinar para poder estar ajudando essa criança, com psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, às vezes até nutricionista, psiquiatra, enfim, é uma equipe multidisciplinar que faz um tratamento específico para cada criança. Mas o autismo não tem cura, né? E a pessoa que ela não tem essa noção, ela acaba falando para você que alguém tomou um remédio que não sei o que e sarou o autismo. O autismo não se sara, né? A gente sabe disso, o autismo a gente trata, né? E a melhor coisa para tratar é você dar para essa criança um lar cheio de carinho, um lar cheio de amor, né? Respeito, respeitar ela, entender os limites dela, né? Dessa forma é o que a gente vai conseguir estar fazendo melhor para os nossos filhos. Outra coisa também. Ah, mas pelo menos ele é inteligente. Isso é comum. As pessoas acham que todo autista é inteligente, devido a alguns adultos ou algumas pessoas famosas que são autistas, né? E as pessoas associam que todo autista é inteligente. Tem sim uma parcela de autista que é sim muito inteligente, não tem dificuldade na parte de aprendizado, porém ela tem dificuldade em outras áreas, como a socialização, né? Como às vezes até a fala, né? Mas a maioria, ela não tem essa facilidade de aprendizado. E muitas das vezes esses pais, eles lutam muito para que as escolas possam estar fazendo um trabalho diferenciado com essas crianças. Tenha um professor de apoio junto com essa criança, que muitas vezes não tem, né? Em muitas escolas aí as crianças às vezes não têm esse acompanhamento. E elas precisam ter esse apoio, ter esse suporte para que elas possam estar conseguindo ir para frente. Uma coisa que os autistas têm em comum é o hiperfoco, né? O que é o hiperfoco? O hiperfoco é quando ela gosta muito de um assunto e esse determinado assunto para ela fala horas sobre ele. Tem crianças que gostam muito de dinossauro. Ela sabe a data que esses dinossauros viveram, o que eles comiam, que época que viveram. Tem crianças que gostam de carro, sabe? Todas as marcas e modelos de carro, ou de determinada marca, ou de determinado país que carro criou e tudo mais. E nisso aí você pode dizer que elas são até peritas, né? Porque elas, do assunto que é de interesse delas, elas deslancham, elas sabem tudo, né? O meu filho, por exemplo, hoje o hiperfoco do Davi tá sendo na parte de videogames, ele gosta dos jogos, só que ele gosta de saber quem desenvolveu, que ano que desenvolveu, quais são as versões, em que videogame que roda. Então, assim, não é nem jogar em si o jogo, ele gosta o Super Mario, ele sabe todas as edições do Super Mario, que ano que foi lançado, quem que lançou, que videogame que roda. Então, assim, é coisas que é do hiperfoco dele, entendeu? Se você for conversar com ele, ele passa horas falando sobre isso com você, de determinar vários jogos, ele vai falando pra você. E nessa parte você observa o quê? As crianças, elas podem até ter essa dificuldade de aprendizado de uma coisa que não é do interesse delas. Então elas ficam desinteressadas. É necessário que os professores, né, até mesmo dentro de casa, os pais, incentivem essa criança. Né? A gente precisa dar os incentivos, mesmo que seja em cima daquilo que ela gosta, em cima do hiperfoco dela. Dessa forma ela consegue estar sempre desenvolvendo e melhorando. A gente sabe que nós, como pais, a gente dá sempre o nosso melhor para os nossos filhos. A gente faz de tudo por eles, né? Mas tendo amor, carinho, respeito, não tem preço. Isso daí vai para sempre junto com eles. A gente sabe que cada um faz o seu melhor, né? E você faz o melhor que você pode. Isso é o mais importante. Você fazer o seu melhor para o seu filho. Isso não tem julgamento, não tem crítica, não tem nada que tire isso de você, porque o que você faz para o seu filho é o melhor que ele precisa, né? E muitas vezes é difícil, mas a recompensa, ela vem.